E aí, do último domingo para cá, Deus vem trabalhando no meu coração a respeito de uma palavra, e eu deixei realmente ela para trazer hoje no domingo. Obrigado. No domingo. E essa palavra tem como título: o que você vê. E aí, um pouquinho diferente do que a gente faz, a gente vai ter 3 textos bases hoje para a palavra. Vou complicar a vida da Jéssica hoje um pouquinho, mas vai dar tudo certo no final, em nome de Jesus. A gente vai ler em 1 Reis 18:43. Depois, eu não sei se dá para deixar separado lá, não entendo, não dá, né? Então a gente vai. Então fica de pé para a gente ler esse primeiro texto. Primeiro texto, são 2 versículos, em 1 Reis 18:43. Título da palavra dessa manhã: o que você vê. 1 Reis 18:43 vai dizer assim: depois disse a seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Agora a gente vai ler 2 Reis 6:15. 2 Reis 6:15. Diz assim: na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Agora o último, Ezequiel 37:3. Ezequiel 37:3. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei de pele. Darei fôlego de vida a vocês e voltarão à vida. E então saberão que eu sou o Senhor. Se assente, feche a sua Bíblia, feche os teus olhos. Ore comigo por um instante. Espírito Santo, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, atentarmos para a tua palavra e declararmos sim, ó Pai, que há legalidade no nosso coração para que a semente da tua palavra caia e frutifique 30, 60 e 100 vezes mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. O que você vê talvez possa parecer uma pergunta muito simples de se responder. Que se eu te perguntar agora o que você vê, você vai dizer: talvez no seu campo de vista natural eu vejo pessoas, eu vejo a igreja, eu vejo o Senhor aí no altar. Mas quando a gente leva isso para a nossa vida, o que você vê na sua vida? O que você vê ali? O que você vê na sua família? Quando você olha hoje para a situação da tua família, quando você olha hoje para a tua vida profissional, quando você olha hoje para a tua saúde, o que você vê? A grande pergunta sobre o que você vê é: o que você vê hoje a respeito de si mesmo e a respeito do que pode acontecer para a sua vida? Você crê que está alinhado também ao que Deus vê? Ao que Deus está sonhando para você? As passagens citadas aqui hoje na leitura, elas têm algo em comum: a visão humana e a visão da fé.
Na visão humana, a gente sempre vai ver a limitação. Na visão humana, os problemas são sempre ressaltados. Mas quando nós aplicamos a visão de fé, nós vemos algo além do que aquilo que os nossos olhos veem. Então eu quero perguntar de novo hoje e pedir a você, aplicando um olhar de fé sobre sua vida, sua saúde, suas finanças, sua casa e seus sonhos. O que você vê pela fé na sua vida? O que você vê pela fé nos seus dias? Muito obrigado, querida. A Cat que comprou água. Cat, obrigado, Cat. Deus abençoe você, em nome de Jesus. O que você vê aplicando um olhar de fé sobre a sua vida? Será que a gente consegue alinhar um pouquinho o nosso coração realmente com aquilo que Deus vê sobre nossas vidas? A ótica de Deus sobre nós? Porque nas passagens que a gente olhou, a gente vai ver que para o servo de Elias era só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas para Elias já era a resposta da sua oração. Vou dizer de novo. Para o servo era uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas para Elias era a resposta da oração. Não importa o que as outras pessoas veem, importa o que você está sentindo, que Deus está te mostrando, aquilo que Deus está apontando para você, aquilo que Deus está gerando no seu coração. Ninguém está vendo, mas eu sei que o que está acontecendo já é a resposta de Deus. Mas é tão pequeno, não importa, é o começo daquilo que Deus pode fazer. Olha para alguém e diga para essa pessoa assim para ela: tenha um olhar de fé. Tenha um olhar de fé sobre as situações. Para o servo de Eliseu, a morte era iminente, porque ele só via o exército inimigo. Mas Eliseu ora e pede: Senhor, abre os olhos dele. E quando os olhos dele se abrem, ele entende que maior eram aqueles que estavam com ele. Será que a gente precisa ter esse olhar de fé sobre situações da nossa vida? Você olha e parece que você está cercado de todos os lados. Aí Deus vem e diz assim: espera aí que eu vou abrir os seus olhos espirituais. Espera aí que eu vou mostrar uma outra realidade para você. Para os olhos humanos de Ezequiel, na visão que Deus dava a ele sobre o vale de ossos secos, o que ele via? Morte. E quando Deus o questiona: você crê? Ele diz assim: o Senhor sabe. Ele via com os olhos naturais morte, mas através da palavra lançada houve vida. E mesmo ainda que ele não visse com os olhos carnais, ele precisou crer para que a palavra fosse lançada. Então aqui fica um alerta para nós sobre o que nós vemos. Muitas vezes nós podemos ter uma visão do mundo, uma visão das circunstâncias naturais, e não termos visão espiritual, discernimento espiritual sobre as coisas. E aqui é só uma colocação de uma reflexão. Talvez muitos de nós estamos cegos ainda que possamos ver. Talvez alguns de nós estamos cegos ainda que possamos ver. E claro que eu não estou falando de uma cegueira humana e natural. Estou falando sobre uma ótica espiritual. Uma ótica de que a gente precisa de fato olhar além daquilo que os nossos olhos veem. Será que a nossa ótica espiritual está funcionando corretamente? Isso é muito sério. Porque a forma com que a gente vê algumas circunstâncias, alguns movimentos, define muito do que vai ser o futuro da nossa família, o futuro das nossas finanças, da nossa vida ministerial, da nossa vida sentimental e profissional. Porque somos chamados a viver em Cristo pela fé. Somos ensinados que nesse mundo nós só venceremos pela fé. E vamos concordar, é muito mais fácil falar de fé do que viver pela fé. É muito mais fácil olhar para alguém e dizer para essa pessoa: sim, se posicione com fé, do
do que assumir uma postura de fé. Porque para ter fé, a gente vai ter que passar por cima das nossas dores, dos nossos medos, dos nossos sentimentos, das nossas dúvidas e nos posicionarmos. E a gente vai aprender que o exercício da fé não é humano, não é natural, ele é uma decisão no nosso espírito. Crer além das circunstâncias. Por isso eu preciso decidir viver pela fé, aplicando a fé na minha ótica, na forma com que eu vejo algumas situações. Podemos afirmar que a maneira com que nós enxergamos e olhamos algumas coisas, de fato, vai definir um agir ou não do próprio Deus sobre a nossa vida. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, Mateus 6, 22 e 23, a gente vai aprender o seguinte: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os seus olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. Por isso eu tenho que te questionar de novo nesse entendimento, nessa palavra. O que você vê? O que você está enxergando? O que você está conseguindo trazer ao seu coração, ao seu espírito de entendimento sobre as circunstâncias que você está passando? Eu quero te levar a refletir hoje sobre o que você vê quando você recebe um diagnóstico ruim de saúde. Você vê morte, fim, dor e sofrimento? Ou você, pela visão espiritual e pela fé, você já consegue ver um testemunho de cura para a glória de Deus? Quando você hoje enfrenta uma crise na sua família, seja talvez na criação dos seus filhos, uma crise conjugal, o que você vê? Uma oportunidade de fortalecer os vínculos e sair dessa situação ainda mais forte, com mais amor, mais alicerçados? Ou você vê uma crise prestes a deixar o seu casamento ruir? Qual a sua ótica sobre isso? Quando você descobre algo feito contra você, que mentiram para você, que roubaram você, que enganaram você, que deixaram você para trás, viraram as costas, abandonaram você, quando te traíram, o que você vê sobre tudo isso? Sofrimento? Dor? Um ponto de derrota na sua vida? Ou a oportunidade de crescer, aprender a manifestar o perdão e viver de fato a palavra, aplicando ela na essência na sua vida? O que você vê quando uma notícia inesperada e ruim bate à porta da sua casa? Oportunidade de milagre? O que você vê diante da sua limitação, quando você já tentou resolver aquilo com as suas forças e você entendeu que não é possível? O fim? A escassez? Mais sofrimento? Ou você vê a oportunidade para Deus mostrar que Ele é Deus na sua vida? Então vou te perguntar de novo, quando você olha para a sua vida hoje, para tudo que você está enfrentando, qual visão que vai definir os teus próximos dias? A tua visão humana, natural e pequena? Ou uma visão de fé profunda e que te leva a crer na manifestação do sobrenatural? É um posicionamento de fé. Ter uma visão clara de fé sobre todas as coisas que você enfrenta vai determinar o agir de Deus sobre a sua vida ou não. Porque a forma com que você vê algumas coisas se torna realidade no seu coração, e você externa isso em ações, você mostra isso em comportamentos. Você vai aprender em Deus e pela fé que você não pode, não deve de fato ser guiado por aquilo que os seus olhos veem, mas sim por uma visão de fé.
Quando temos uma promessa, temos que crer além do tempo. Quando temos uma palavra, temos que crer além do tempo. Israel tinha uma promessa, Israel tinha uma palavra de Deus. Mas rodaram 40 anos no mesmo lugar, porque não conseguiram enxergar além do deserto em que estavam passando. Enquanto a gente não enxerga além do que a gente está enfrentando, nós não saímos desse lugar. Enquanto você não enxerga além do diagnóstico, além da dor, além do sofrimento, além das acusações, além das limitações, você não consegue sair desse lugar, porque você está se prendendo constantemente ali. Mas quando você decide olhar pela fé, você já está se projetando num outro lugar e chamando à existência aquilo que ainda os teus olhos humanos não veem. Senhor, eu estou vendo além disso. Senhor, eu estou vendo além disso, irmãos, porque o olhar natural, me permita colocar dessa maneira, o olhar humano e natural foca no problema, mas a visão espiritual aponta o teu destino para a promessa. Vou dizer de novo, o olhar natural foca no problema, mas a visão natural aponta o teu destino para a promessa de Deus. A gente tem que ter coragem para isso. Homens comuns, mulheres comuns, pessoas comuns, dificilmente vão conseguir falar de coisas que não sejam problemas. Homens e mulheres com visão espiritual têm uma resposta de fé e de coragem para cada problema. Homens comuns reclamam, homens comuns lamentam, homens comuns choram, homens de fé se posicionam e buscam soluções e respostas em Deus. Pessoas somente com a visão natural enxergam hoje, pessoas de fé enxergam mais longe. Pessoas comuns veem adversidades, pessoas de fé veem oportunidades. Pessoas comuns veem lamento e sofrimento, pessoas de fé veem transformação, renovo e restauração. Não deixe que os problemas ressaltem-se na sua vida, aponte a sua fé para eles. Pessoas focadas em suas dores, pessoas focadas nos seus problemas, não conseguem se lembrar sequer do que Deus prometeu e de como Deus tem cuidado delas. Olha para alguém e diga para essa pessoa assim, ó, tenha fé e tenha uma visão de fé, para que você nunca se esqueça do que Deus já fez por você. Amém? É quando a gente assume essa identidade, essa visão de fé, que a gente não permite que o nosso coração se perca. Tudo aquilo que você foca o teu coração, você maximiza, você aumenta, você amplia o poder daquilo sobre a tua vida. O que você vê? No que você está focando? Já passou situações que te consomem? Ou que te consumiram? E que parece que por mais que você lutasse para que não ficasse naquilo, aquilo se tornou foco, que consumiu os teus dias, minou as suas forças, desestruturou e muitas vezes desestabilizou você. Qual é o teu foco hoje? Teu coração está focado no quê? Qual o foco da tua vida hoje? Para onde teu coração está apontando? Eu vou te perguntar de novo, o que você vê? E como você enxerga as situações da sua vida? Quando o teu foco muda, a tua vida muda. Quando o teu foco muda do problema para a fé, quando o teu foco muda da dor para a possibilidade do milagre, irmãos, a estrutura da tua vida muda. Apesar das muralhas, é preciso crer na palavra. Diga comigo bem forte, diga com toda a fé do seu coração, diga, apesar das muralhas, diga, apesar dos problemas, diga, apesar das dores, diga, eu vou crer nas promessas.
Glória a Deus. A visão humana vai te paralisar, vai travar a sua vida. Quando você decide viver e ver pela fé, a visão de fé vai te impulsionar a agir pela fé. A visão humana vai te falar: desiste, é demais para você, acabou. A visão de fé vai dizer: tudo é possível àquele que crê. Uma visão de fé nunca vai te deixar lamentando. Uma visão de fé vai te levar muitas vezes a chorar, rasgar o teu coração, mas vai fazer você se levantar e se posicionar. Quem não tem fé ou visão de fé fica lamentando ou imaginando como seria. Quem tem visão de fé já se vê pela fé vivendo o que crê, se vivendo fora daquela dor. Todas as vezes que você se posicionar em fé e com fé diante de uma situação, acredite no que eu vou dizer, Satanás vai tentar te fazer se sentir incapaz. Satanás ele vai te apequenar dentro da sua racionalidade. E às vezes você nem percebe que Satanás está te influenciando, porque você é uma pessoa de fé, mas você nem percebe que Satanás está influenciando a sua mente, seu coração, a sua razão. E daqui a pouco você está preso e presa dentro do medo, exatamente dentro de uma estratégia de Satanás, dizendo para si mesmo: eu queria ser mais forte, eu queria ter mais coragem, eu queria ter mais ousadia. Mas aí você vai entender que todas as vezes que você quiser se mover na sua força, não vai rolar, porque nós somos pequenos e limitados. A gente sempre vai olhar e a gente vai dizer assim: estou tentando, mas não consigo. Estou lutando, mas todas as vezes que eu luto está doendo demais. Estou tentando, mas parece que por mais que eu busque, eu não tenho força suficiente. Mas sabe o que acontece? Satanás te paralisa ainda que você creia no Senhor, porque ele te paralisou no seu medo. Ele usou a tua limitação e o teu sofrimento para te paralisar. Você não deixa de crer, você não deixa de saber do que Deus pode fazer, mas ainda assim você se paralisa, e paralisa toda a tua vida, porque aí você se convence que por mais que você se esforce, você não consegue, não muda, não flui. Mas quando você decide viver pela fé, você vai entender: eu não tenho força suficiente, mas o meu Deus tem. Por mim eu sentaria e choraria, mas no meu Deus eu vou me levantar e vou permanecer de pé diante dessa situação. Pelas minhas forças eu teria fugido, mas porque Deus está comigo, eu vou permanecer lutando até o fim. Então entenda o seguinte: viver pela fé vai te levar a agir, a se posicionar. E você vai compreender: não é na sua força, não é no seu tempo, não é do seu jeito, não é com aquilo que você oferece achando ser possível resolver aquele conflito ou aquela situação. Você vai entender que viver pela fé é um lugar onde somente a fé é a resposta, onde somente a fé aponta para um destino de milagre. Seu coração tem que queimar por isso. Nossa visão de fé precisa ser acompanhada de atitudes de fé. Há uma frase que há um tempo atrás eu ouvi ela, e ela diz o seguinte: a visão alimenta a paixão. Quando você tem visão sobre algo, seu coração queima por aquilo. Quando você perde a visão do que pode ser vivido, que pode ser conquistado, você deixa de sentir, desejar, viver aquilo. A visão alimenta a paixão. Tenha visão pelas coisas do reino. Tenha visão pelas coisas espirituais. Enquanto nós tivermos uma visão clara
do que cremos que Deus pode fazer, e de quem nós somos, de quem nós seremos em Deus, nós não iremos parar e nós não iremos desistir. Mas a partir do momento que nós comprometemos a nossa visão, nós comprometemos o nosso futuro, nós comprometemos a nossa fé, nós comprometemos os nossos comportamentos, as nossas atitudes. O texto de Hebreus capítulo 11, do versículo 1 em diante, é um texto um pouquinho mais extenso, mas a gente vai ler, nos ensina um pouco como deve ser a nossa fé. Hebreus 11:1 vai dizer assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi tomado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca havia acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu justiça que veio por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que havia lhe sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternas, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros, peregrinos neste mundo. Pela fé nós movemos o sobrenatural. Pela fé nós avistamos aquilo que Deus pode fazer. A visão humana vai ser sempre contrária à visão espiritual. A visão humana, ela tem por tendência ativar no seu coração o medo. A visão de fé ativa coragem e ousadia no seu coração. Escute o que eu vou dizer para você. É melhor morrer lutando no deserto com fé do que viver no paraíso sem fé. É melhor morrer lutando num deserto com a sua fé firmada em Cristo do que viver no paraíso sem a fé. Nossa fé tem que apontar para Ele. Guarde isso que o Senhor falou comigo. Talvez a frase mais simples dessa palavra. Onde provamos a nossa fé, provamos o nosso valor em Deus. Onde provamos a nossa fé, provamos o nosso valor em Deus. Uma fé sem ações é morta. Mas uma fé que gera ações que movem você é uma fé que é resposta para os dias maus.
É isso que a gente tem que acreditar no nosso coração. Você precisa crer pela fé e com olhos de fé que tipo de vida você vai levar diante de Deus. Você vai ter uma vida baseada na racionalidade e na visão humana diante de Deus, que sempre vai ser limitada, escassa e pequena, ou uma vida firmada numa fé na palavra, que é inspirada a crer contra tudo aquilo que se levanta sobre a sua vida, uma fé que é inspirada a crer no sobrenatural, a chamar a existência, a profetizar a libertação. Que tipo de olhar você vai ter diante de Deus? Uma visão espiritual, uma visão de fé, não te permite se acovardar diante dos dias difíceis. Uma visão de fé te faz se posicionar, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo doendo, porque você sabe em quem você crê e sabe quem te sustenta. Uma visão espiritual te faz crer além da tempestade. Quando olhamos humanamente hoje para um tempo fechado, quando a ventania começa a gerar, o tempo durante o dia começa a escurecer, qual que é a primeira ação que a gente tem? Se esconde, fecha a janela, fecha a porta. Eu vou te dizer uma coisa para você: tem tempestade que não dá tempo de fechar a porta não. Tem tempestade que não dá tempo de fechar a janela não. Tem tempestade que a gente vai ter que enfrentar de peito aberto no meio do mar, dentro do barco. E é ali que a nossa fé, a nossa coragem, a nossa ousadia serão testadas, provadas e aprovadas. Não se esconda, não se acovarde, não se apequene, não recue, não desista. Olhe pela fé. Pastor, mas tem tempestades que trazem prejuízos. Sim. Tempestades naturais derrubam árvores, sim ou não? Sim ou não? Uma tempestade derruba todas as árvores de uma cidade? Ah, não. Que árvore que cai? As tempestade vem para arrancar aquilo que não serve e não presta mais. Só cai árvore que tem problema, só cai árvore que tem raiz fraca, só cai árvore que está doente. Tempestade muitas vezes vem para mover lugares, para mover coisas e tirar coisas da tua história, coisas da tua vida, para te mostrar que você permanece de pé firmado e firmada nele. Pastor, mas tempestade também destrói telhado, destrói casa. Infelizmente acontece com tempestades naturais, mas só vão embora telhados que não estão preparados para suportar aquele vento. E quando uma casa, um barracão, uma empresa é destelhada pelo vento, o que se faz? O que se faz? Reconstrói. E se reconstrói mais forte. Tudo aquilo que vai embora com a tempestade, Deus está te dando a oportunidade de ser reconstruído mais forte, com mais estrutura. Pastor, mas tempestade também traz alagamento. Traz. O alagamento destrói casa, matam pessoas, destroem às vezes tudo que uma pessoa tem. Por que alagamentos acontecem? Racionalmente falando, porque toda a infraestrutura que foi feita para aquele lugar foi mal planejada, foi mal executada. E o poder público, todas as vezes que tem uma situação de alagamento, qual que é a promessa? Vamos refazer, vamos melhorar. E quando a obra sai do papel, a gente sabe que resolve. Enquanto a obra não sai do papel e vier outra tempestade, perde tudo de novo. Alagamentos servem
para que você melhore a estrutura para suportar novas tempestades que virão. Você consegue compreender isso em nome de Jesus? Então eu te pergunto, quando você olha para a sua vida, o que você vê? Como está a tua estrutura? Aonde seus pés estão firmados? Para onde você está olhando? E quando você olha, o que você vê? Algumas tempestades são necessárias para que Deus cumpra aquilo que Ele quer. Porque quando a gente decide viver pela fé, a nossa visão não vai nos apequenar ou nos acovardar, mas vai nos fazer muitas vezes enfrentar a tempestade de peito aberto, dizendo: eu sei quem está comigo. A visão humana aponta para o hoje. A visão espiritual aponta para o futuro que Deus tem para nós. A visão humana caminha pela lógica. A visão da fé caminha por aquilo que ela decide crer. A visão humana sempre vai dizer: é impossível, é pesado demais, é dolorido demais. A visão da fé vai te lembrar: tudo é possível àquele que crê. Lucas 12, 31 em diante vai nos ensinar que a gente deve buscar acima de tudo o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens, deem aos necessitados. Com isso vocês ajuntarão tesouros nos céus, e as bolsas nos céus não se desgastam e nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, onde nenhum ladrão roubará e nenhuma traça o destruirá. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Se você não tiver uma visão de futuro e seu coração não estiver no Senhor, mais cedo ou mais tarde você vai voltar para o seu passado. Mais cedo ou mais tarde você vai voltar a sofrer por coisas que você já deveria ter superado e vencido. Uma visão de futuro aponta para um novo tempo, uma nova estação de Deus para a sua vida. O futuro não será conquistado sem luta. O futuro não será conquistado sem renúncia. O futuro não será conquistado sem busca. O futuro não será conquistado sem entrega. Então eu quero te dar alguns conselhos bem práticos aqui nessa manhã. Não olhe para onde você está hoje, mas decida olhar para onde você crê que Deus pode te levar. Não olhe para o passado, porque Ele já cumpriu o seu papel na sua vida. Decida olhar pela fé para o futuro, porque lá Deus tem um novo tempo para você. Não determine o seu amanhã baseado naquilo realmente ou simplesmente que você espera, mas decida crer que o seu amanhã está nas mãos do Senhor. Aplique seu coração à palavra. Alinhe sua vida à palavra. Decida ter uma visão de fé. E decida olhar sobre si e sobre todas as circunstâncias com a ótica de Deus. E aí eu termino a palavra dessa manhã te perguntando mais uma vez: o que você vê? O que você vê? Decida ter uma visão de fé. Decida ter uma visão espiritual. Decida isso no seu coração.